noite. Amém. Boa noite, gente querida. Tudo bem? Joia? Eu quero agradecer também o privilégio de estar aqui com vocês. Como eu sempre falo, né, toda vez que eu venho aqui, eu aprendo bastante, sou muito edificado. Hoje, além de estar aqui com a minha digníssima esposa, eu estou aqui também com a minha cunhada e com o meu cunhado, Luciano e Débora, que estão visitando a gente. Então, acho que eles foram as pessoas que vieram mais de longe para estar nesse culto hoje, mais ou menos uns 270 quilômetros, né? Então, é longe mesmo. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho, baseado num texto que todo mundo conhece, mas eu acho que vale muito a pena a gente voltar lá no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Assim que você abrir lá, você vai descobrir que esse é um texto que a gente conhece, provavelmente quando a gente estava, se a gente é de uma família cristã, né? A gente talvez seja uma das histórias que a gente certamente ouviu. Se você tem caminhado com Jesus há pouco tempo, ainda está explorando o conteúdo da fé cristã, essa com certeza é uma das histórias que você precisa conhecer. Daniel capítulo 1, versículo 1. Todos juntos? No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, que era então o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Dentre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, vamos ler juntos, se você está lendo, vamos ler juntos esse trechinho aqui, vamos lá? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu gostaria de convidar, de desafiar você a orar com o seu vizinho aí. Isso daqui é uma casa de oração, a gente está aqui para falar com o Senhor. Então eu queria te convidar a pegar a mão no seu amigo, do seu namorado, da sua namorada, que a gente possa orar uns pelos outros agora, né? Com coragem, para que Deus possa aquecer o nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar todos? Se você tiver com um visitante aí perto de você, é bacana, porque você já dá um abraço nele, dá as boas-vindas a ele, já ora, abençoa a vida dele. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós podemos sentir o Teu Espírito se movendo aqui nesse lugar e começando a abrir, expor o nosso coração para a Tua Sagrada Escritura.
Sabemos que nós podemos abrir nossa Bíblia, nós podemos lê-la, mas só o Senhor pode fazer com que a Escritura chegue onde ela tem que chegar, no âmago do nosso coração. Só o Senhor pode fazer com que a Tua palavra passe pelas defesas, pelas justificativas, pelas mentiras que nos contaram ou que nós contamos para nós mesmos. Só o Senhor pode fazer agora com que toda a consciência aqui, todos os corações estejam agora obedientes, cativos à Tua palavra, sentados aos Teus pés como Maria, discernindo a palavra que vem da Tua boca. Então, Jesus, abre o nosso coração. Nós pedimos misericórdia, nós pedimos a Tua piedade, nós pedimos que o Senhor abra os ouvidos do nosso coração e que mesmo apesar de mim, Senhor, o Senhor possa comunicar graça, verdade, justiça e paz a todos nós, a comunidade dos Teus discípulos ajuntados aqui nesse lugar. Nós oramos assim, Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Um dia, o guarda municipal de Frankfurt estava fazendo uma ronda pela cidade, no centro. Ele passou por algumas ruas e logo chegou à praça central de Tiergarten. Lá naquela praça, ele viu uma cena talvez muito rara para aquela sociedade alemã daquele tempo. Ele viu um homem desgrenhado, mal vestido, sujo, com profundas olheiras no rosto, sentado sobre um banco, talvez um andarilho, talvez um vagabundo, talvez um criminoso. Então, fazendo seu trabalho, ele foi até lá, parou diante daquele homem e falou com ele de maneira rude, de maneira áspera: "Quem é você?" Aquele homem levantou o rosto na direção do guarda e respondeu assim: "Por Deus, eu gostaria de saber quem sou eu." O nome desse vagabundo, desse transeunte, é nada mais, nada menos do que o grande filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E melhor do que ninguém, talvez Schopenhauer tenha conseguido definir na sua obra a maneira como, desde a geração de Schopenhauer, há no Ocidente, em geral, um sentimento de profundo vazio e de uma falta de identidade. Lembre-se de que por muitos séculos, todos nós do Ocidente, especialmente o Ocidente cristão, fomos ensinados de que o ser humano era um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, no mínimo, nós somos uma criatura especial de Deus, e esse referencial orientava a maneira como as pessoas pensavam acerca de si mesmas e acerca do ser humano. Mas, à medida em que todo o Ocidente foi se tornando cada vez mais distante de Deus e mais distante das Sagradas Escrituras, a consciência de uma identidade como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus foi se esgotando. Ou seja, à medida em que o Ocidente foi se distanciando das Escrituras, o senso de identidade dentro das pessoas foi se apagando. Some-se a isso ao fato de que nas últimas décadas, a maioria de nós aqui provavelmente vem de um lar ou que passou pelo trauma seríssimo do divórcio, ou pela ausência de ambos os pais. Há muitas décadas que a vida nos grandes centros é tão cara que todos os pais, todas as pessoas da família têm que trabalhar. Então a maioria de nós que está aqui hoje provavelmente passou pouco tempo com os pais na infância, ou então passou pelo divórcio, que também tornou rarefeito o tempo com os pais na infância. Tudo isso tem feito com que a geração da década de 80 para frente se torne uma geração que os sociólogos, psicólogos, filósofos dizem, sofrem daquilo que nós chamamos de vazio identitário. E cara, como eu fui pastor de jovens, só de jovens durante 8 anos, eu vi isso claramente. Eu tinha caras que sentavam comigo num grupo de discipulado, num grupo de treinamento, jovens que caminhavam ao meu lado, gente que eu cuidava diretamente, e gente na casa dos 18, 19, 20 anos que sentia uma angústia, um vazio dentro do peito, que não sabiam, não tinham a menor ideia de quem eram, de qual propósito tinha sua vida, de qual sentido tinha sua história, de para onde eles deveriam ir e o que eles deveriam fazer. Esse sentimento de confusão interior, esse sentimento de estar perdido, esse sentimento de estar fora de lugar, mas não saber ao certo qual é o nosso lugar. Quantos de nós que estamos aqui hoje à noite temos uma dimensão clara do que Deus tem preparado para nós? Qual é o nosso chamado?
aonde Deus está nos levando, o que o Espírito Santo de Deus está nos levando a realizar para a glória dEle. Talvez muitos de nós nos sintamos assim, confusos, perdidos, emaranhados na vida. E como é difícil quando a gente é tão jovem, né? E eu sei que todo cara adulto, né, quando ele vai dar uma palavra para um jovem assim, que está nesse momento, ele parece que nunca foi adolescente. Você já reparou? Esse cara está na faixa dos 30, 35 anos, está resolvido na vida, está casado, entre aspas, a vida dele tem um formato. Aí ele vai conversar com você que tem 17 anos e vai falar, para, isso é frescura, isso é bobagem. Parece que o cara nunca teve a sua idade. Parece que o cara nunca passou pelas mesmas crises. Talvez ele tenha passado, mas se esqueceu do quanto isso dói. Se esqueceu de como é dolorido a gente acordar, cara, no final da adolescência. Uma família inteira pressionando a gente para que a gente saiba para que faculdade a gente vai fazer, onde a gente vai trabalhar, com quem a gente vai casar, onde é que a gente vai morar. A gente tem que tomar uma série de decisões numa janela de 3 anos que vão impactar o resto da nossa vida. E a gente não sabe, a gente não tem resposta, a gente não tem direção. É doloroso, é triste. Mas, sobretudo, eu acredito que o grande problema é que quanto mais a gente se aproxima dessa fase, em que nós às vezes nos sentimos um pouco confusos a respeito de quem somos e de quem podemos ser, é justamente nesse momento que a gente às vezes acaba pisando numa armadilha sutil, mas muito perigosa, que é uma falsa definição de quem nós somos, que nos é oferecida pelo mundo. Quando a gente fala assim, que o pecado ele se ergue, se sustenta na criação por meio de 3 pilares, que são a nossa natureza pecaminosa, o diabo e o mundo, as 2 primeiras coisas a gente saca logo. Tipo, a nossa natureza pecaminosa, a gente convive com ela todo dia, então a gente sabe o que é. É esse desejo aqui dentro de mim e de você, de afrontar o eterno e desobedecer os seus comandos. O diabo a gente também sabe quem é. Está muito claro. Mas quando a gente fala sobre mundo, às vezes os cristãos se confundem um pouco. Tipo assim, o que é o mundo? Quando o Tiago fala para a gente não ser amigo do mundo. O mundo é tudo que está fora da igreja. Bom, não necessariamente, porque a gente sabe que muitas vezes na história da igreja, o mundo esteve tão dentro da igreja quanto lá fora. Então, não necessariamente algo que tem um rótulo de cristão é bom, e algo que não tem um rótulo gospel é ruim. A gente sabe disso, a gente tem discernimento disso. Mas o que é o mundo, então? O mundo é todo um amplo sistema, um conjunto de crenças, valores e práticas que afrontam diretamente a Deus e a sua palavra. O mundo é todo um sistema de crenças, de valores e práticas que afrontam a Deus e a sua palavra. E por que esse papo é importante? Porque a gente está num texto que a gente, talvez, todos nós conhecemos bem, né? Deus levantou um cara chamado Abraão para ser pai de uma nação. Um dos netos dele, José, foi morar no Egito, vendido, traído pelos irmãos. Depois, num tempo de fome, toda a família foi lá para o Egito. Eles moraram lá durante um tempo, foram bem cuidados lá, mas então passou uma geração, eles foram escravizados, foram feitos escravos ali durante 400 anos. Então Deus enviou um cara muito especial, um cara bacana por sinal, chamado Moisés. Por meio de Moisés, Deus fez grandes sinais e arrancou o povo do Egito e o levou até a borda da terra prometida. A terra que hoje, nós quando ouvimos o noticiário, ouvimos falar ali da região de Gaza, ali na Palestina. Justamente ali às margens do Rio Jordão, Deus plantou aquela nação e fez aquela nação florescer. Uma nação que era o povo de Deus. Mas essa galera não foi muito fiel a Deus, não foi muito contínua na sua caminhada com Deus. E por isso, a nação primeiro se dividiu em 2, o reino do norte, conhecido como Israel, o reino do sul, conhecido como Judá. O reino do norte foi varrido pelos inimigos, destruído, destroçado pelos assírios. O reino do norte, o reino do sul durou mais um pouco. Mas então um grande rei daquele tempo, chamado Nabucodonosor, levantou-se, foi até Jerusalém, a sitiou e a venceu. O que aconteceu quando Jerusalém foi vencida e destruída? Nabucodonosor imprimiu uma grande política de expatriação. Ele foi arrancando as pessoas da terra, ele foi deportando as pessoas. Então ele fez 3 grandes deportações.
É como se a gente fosse vencido numa guerra, mais ou menos, pela Argentina, uma coisa mais ou menos assim, e nós fôssemos levados embora do Rio para morar lá em Buenos Aires, não como cidadãos, mas como escravos. Mas alguns poucos escravos foram selecionados, porque eram gente mais culta, eram filho da alta aristocracia, eram educados, eram bonitos. A esses foram selecionados. E eles foram selecionados para um programa de trainee na Babilônia. O programa de trainee era bacana lá na Babilônia, né? Porque basicamente o programa de trainee constituía de 3 coisas. Primeira coisa, eles deveriam ser instruídos na língua babilônica, na cultura babilônica, na literatura babilônica. Eles deviam aprender ali a cultura daquele povo. Em segundo lugar, os nomes deles foram mudados, como você notou aqui no texto. Por exemplo, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, teve o nome trocado por uma nomenclatura que fazia um louvor a uma entidade, né? a uma grande divindade babilônica. Ananias, que por exemplo significava Deus tem sido gracioso comigo, teve o seu nome trocado para Sadraque, que significa obediente aos comandos do rei Acul. Então os nomes deles que louvavam a Deus foram trocados por nomes que louvavam as divindades. E tinha um último aspecto que era, eles deveriam comer todo dia, de uma porção, uma bandeja, que vinha diretamente da mesa do rei. Então imagine eu e você, nós, judeus, vencidos numa guerra, na casa dos 18, 20, 23 anos de idade, deportados para outra nação, aí de repente a gente não vai para o trabalho escravo, aí eu e você a gente fala, pô, maneiro, joia, bacana, já não vou ficar lá, com os outros caras que estão quebrando pedra no sol. Alguém sempre fala, não, seu trabalho é estudar, fica aqui, senta com esse livro, lê esse livro aí, vê se você gosta dessa história aí da divindade cananeia. Outra coisa, seu nome agora a gente não vai te chamar mais de Daniel, porque Daniel é um nome muito assim antiquado, muito do interior, muito caipira, a gente vai te dar um outro nome bacana. E outra coisa, você vai comer todo dia da comida do rei. Talvez eu e você, a gente pensasse assim, cara, Deus está me abençoando, não é? Imagina só a hora que colocasse aquele prato da comida do rei, aquele pernil maravilhoso, aquela salada, para quem gosta, né? Aquela picanha, aquele contrafilé maturado, cortado fininho, aquele churrasquinho gostoso, rapaz. Aquele arroz à grega, né? Para quem está com fome, está me ouvindo falar aqui, está falando assim, pastor, larga a mão, pastor, vai no ponto, né? O ponto é que talvez eu e você falaremos assim, cara, que bênção, Deus está me abençoando. Mas aqueles jovens sabiam que não era bem assim. Eles sabiam que esses 3 elementos, o ensino da cultura, a troca do nome e a comida, eram elementos de absorção cultural. E que a ideia era, num prazo muito curto de tempo, transformar a mente daqueles jovens e mudar o senso de identidade deles. Eles deixariam de pensar como judeus, de se sentir judeus e de pensar em si mesmo como parte do povo de Deus, para pensarem em si mesmo a partir de uma outra identidade, para pensarem em si mesmos como babilônios. Eles seriam pessoas que estariam ali, junto do rei, aconselhando o rei talvez em matérias especiais. Nenhum deles poderia no futuro querer matar o rei envenenado, por exemplo, porque o rei havia vencido seus pais ou seus avós. Então esse processo de fidelização era muito bem construído, mas era sutil. Talvez eu e você, se estivéssemos lá, a gente falaria assim, caramba, eu estou sendo muito abençoado aqui, eu vou mais comer desse churrasquinho aqui, se me mudaram o nome não me importa, eu acho esses livros aqui tão bons, bem melhor do que a picareta na pedra lá fora. Mas eles sabiam que por trás desse arranjo tinha alguma coisa mais sutil e perigosa acontecendo. Talvez você pense, Jeff, se esse texto não tem nada a ver com a gente não foi vencido numa guerra, a gente não está sendo deportado, esse texto aí não tem nenhuma relevância para a gente. Será? Será mesmo? O fato é que cada vez mais tem se apressado esse fenômeno que o Tim Keller chama de divergência cristã. O Ocidente
alguns anos atrás, se você pegasse pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, elas teriam quase a mesma cabeça, por causa da cristianização do Ocidente. Mesmo os não cristãos, os caras que não frequentavam uma igreja, não tinham, entre aspas, vida com Deus, não eram convertidos nem regenerados, eles acreditavam na existência de um Deus pessoal, na existência do inferno, na existência do certo, do errado. Eles achavam que homem é homem, que mulher é mulher. Eles pensavam muito parecido conosco, os cristãos. Então não havia maiores dilemas culturais. Quando um cara ia para a faculdade, o professor universitário dele na década de 30, 40, provavelmente acreditava que Deus existe. Então, né? Mas como tem sido diferente a experiência da maioria de nós, especialmente nós cristãos que somos universitários? Com quantos professores ateus você já se debateu? Hoje, talvez a gente cristão, a gente tenha que sair na rua para defender que eu sou homem, e sou homem mesmo, não estou viajando, não sou homem, olha para mim, eu sou homem. Talvez a gente tenha que reafirmar as coisas mais básicas. Por quê? Porque a cultura ocidental está se afastando cada vez mais das crenças cristãs. Eu vou te contar uma história. Eu com a minha esposa, a gente estava na academia há um tempo atrás, e é uma menina muito, gente boa, bacana, Michele, começou a conversar com a gente, aí não sei como lá descobriram que eu era pastor, né? Aí, beleza, quando os caras lá da academia descobrem que eu sou pastor, mano, o treino é entremeado de dúvidas, é tipo assim, é uma sala de catecúmenos puxando ferro, entendeu? Porque é dúvida se Deus, se o diabo, se o mal, se Adão tinha um umbigo, não sei o quê, se Adão foi o homem mais feliz do mundo, porque não teve sogra, tal, essa coisa, essas dúvidas todas aparecem lá na academia. Essa menina veio para mim e falou assim: ô Jefferson, eu fiquei sabendo que você é pastor e tal, não sei o quê. Eu falei, tal, costumo ser. Ela, legal. É porque assim, é muito esquisito, eu sou católica. Eu sou católico, vou à missa, tal, não sei o quê, bem legal. O padre lá é gente boa, pá. Mas tem uma coisa que ele fala que eu não concordo. Eu falei, lá vem, né, velho? Não concorda com o quê, Michele? Com esse negócio de inferno. É mesmo, Michele? Não, se Deus ama, que papo é esse de inferno, velho? Não sei o quê, jogar os caras lá, ficar os caras lá sofrendo na eternidade, pô. Não, esse Deus é muito mal. Não, se o Deus ama, não pode existir inferno. Note que ela tem uma confissão cristã. E, no entanto, a percepção de mundo dela foi moldada pela cultura que diz que amor e justiça não coexistem. Aí eu falei para ela assim, eu ouvi, né? E como a gente tem conversado muito lá na nossa comunidade sobre como evangelizar um típico pós-moderno, ele não gosta de ser evangelizado com respostas, mas ele está aberto a ser evangelizado com perguntas. Aí eu falei assim, Michele, imagine só se algum dia entra um cara na sua casa e dá um tiro na cabeça de cada membro da sua família. Ela ficou assim, fazendo uma cara horrorizada para mim. O que você acha disso? Eu acho muito ruim, Eu falei, beleza, vamos supor que você chegue com esse cara diante de um juiz. Aí o juiz ouve toda a história, ouve as testemunhas e tal. Aí fala assim, cara, ô Michele, deixa o cara aí, velho. Não foi nada. O que você acha, Michele, de um juiz assim? Ela ficou revoltada. Não, esse juiz está todo errado. Eu falei, Michele, será que você quer no comando do universo um Deus que não sabe distinguir entre o certo e o errado? Você quer no comando de todo o universo um Deus para quem o mal e o bem são a mesma coisa? Um Deus que não é capaz de distinguir a mão esquerda da mão direita? É num Deus desse que você quer acreditar? Porque o meu Deus manda pessoas para o inferno, sim. Não por causa da sua falta de amor, mas por causa da sua justiça. Aí ela ficou olhando para mim com o olho arregalado. Eu falei assim, acho que você precisa pensar um pouco nisso. Dorme sobre essas ideias aí, mas a gente conversa de novo. O que eu quero dizer? A cultura está nos pressionando. A cultura está nos pressionando. A cultura está nos arrastando para fora do domínio das Sagradas Escrituras. A cultura está nos pressionando, nós todos cristãos que estamos aqui, estamos sendo pressionados pela cultura.
pressionados a abandonar os nossos postos de obediência, abandonar as nossas convicções, e pior, a cultura está tentando dizer quem nós somos, e esse é o grande problema. A cultura está tentando dizer para nós quem nós somos e quem nós devemos ser, e muitos jovens, ainda que cristãos sinceros e com um coração devoto, não têm o que dizer diante da cultura. Por quê? Porque não sabem quem são ainda. E quando a cultura empurra coisas goela abaixo, esses jovens cristãos aceitam. Eu quero destacar 3 maneiras pelas quais a cultura tem tentado moldar a nossa identidade. Em primeiro lugar, dizendo que nós somos o que nós fazemos. Aquilo que James Houston chama de identidade funcional. Quando você conversa com alguém assim, conhecendo uma pessoa, fala assim: quem é você? Eu sou pastor. Eu sou professor. Eu sou advogado. É muito comum na nossa sociedade as pessoas criarem uma identidade de si mesmas a partir do que elas fazem enquanto profissão. Mas isso, meus irmãos, é uma armadilha sutil. Por quê? Porque e no dia que você se aposentar, quem será você? E no dia que você se aposentar, quem será você? Se a sua identidade é ser médico, advogado, engenheiro, ou seja lá o que for, e no dia que você estiver desempregado, quem será você? Nós temos que tomar cuidado com a identidade funcional. Eu lembro que quando eu morava lá em Itajubá, eu era pastor e professor, né? Aí alguém perguntava assim para mim: o que você faz da vida? Qual é o seu trabalho? Eu falava assim: eu sou pastor. Não, trabalho. Qual é o seu trabalho? Eu falava: eu sou professor. Aí a pessoa falou assim: não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de trabalho sério mesmo, entendeu? Note que a sociedade tenta arranjar as camadas de importância a partir das nossas funções. Uma segunda maneira pela qual nossa cultura tenta moldar nossa identidade é dizendo o seguinte: você é você e você não precisa de ninguém. É aquilo que nós conhecemos como o hiperindividualismo pós-cultural. Ou seja, nós somos treinados a pensar de uma maneira tão individualista que nós não reconhecemos a importância dos vínculos, da família, da comunidade, da igreja. Nós ficamos soltos na teia das relações. E por fim, aquilo que Pascal Bruckner chama de a tirania da felicidade. A sociedade diz o tempo todo para mim e para você: você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz, custe o que custar. Quando nós entramos nessa de você precisa ser feliz, a imagem de felicidade que é pintada na nossa cabeça é típica daquela propaganda da Doriana. Sabe aquela coisa? Aquela coisa perfeita. Um casal feliz é aquele casal da Doriana. Uma família feliz é a família da Doriana. É aquela família maravilhosa, não tem conflito, não tem tensão, não tem angústia. E logo a gente começa a desconfiar que a nossa vida não é feliz, que nós somos pessoas infelizes, que nós estamos no lugar errado, que deve ter alguma coisa com a minha família, deve ter alguma coisa com o meu namoro, deve ter alguma coisa com o meu casamento, porque não parece com a pintura da Doriana. Meus queridos, a partir do momento que a gente nasce, uma das poucas coisas certas na vida é o sofrimento. Não existe ninguém aqui que esteja imune a ele ou blindado a ele. Se você está passando pelo sofrimento exatamente agora, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: em certa escala, fica tranquilo, isso é normal. Isso é da existência humana depois dos filhos de Adão e das filhas de Eva. É normal, o sofrimento faz parte da existência humana. Mas uma parte da nossa geração foi ensinada que nós devemos ser felizes o tempo todo. Não deve haver angústia, não deve haver dúvida, não deve haver lágrimas, e o sofrimento é rechaçado. Ao invés de nós aprendermos com o sofrimento e com a pedagogia do sofrimento, nós nos tornamos endurecidos e nos tornamos cínicos para a experiência do sofrimento. Qual é o grande problema? O grande problema é que muitos jovens têm aceitado essas falsas definições. Muitos jovens têm aceitado que eles são a profissão que eles têm. Eles são o tanto de dinheiro que eles têm no bolso. Eles são
a marca da roupa que vestem, eles são o CEP da casa em que moram, eles são aquilo que eles herdaram dos pais, eles são o tipo de cultura que eles abraçam. E nisso tudo, uma mentira se estabelece em detrimento da verdade. O fato de que você não é nenhuma dessas coisas, e não pode ser. Aquilo que o Evangelho nos diz é muitíssimo claro. O Evangelho nos diz que em Jesus Cristo nós não fomos apenas migrados de confissão religiosa. O que é ser cristão? Algumas pessoas em várias décadas no Brasil pensaram assim: ser cristão é sair da igreja errada e vir para a igreja certa. É sair da religião errada e vir para a religião certa. Se eu estou na religião certa, eu sou cristão. Mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras nos dizem, Paulo explicando o novo nascimento aos Colossenses, ele diz assim: porque Deus nos tirou do reino da ira e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que Deus mudou por completo a nossa definição de identidade. Nós estávamos antes longe de Deus, distantes dele, alienados dele, e nós somos trazidos para uma relação de intimidade paternal com ele. Ele nos chama pelo nome, ele chama você de filha, ele chama você de filho, e isso muda completamente o entendimento de quem nós temos. Por quê? Porque se tem alguém que pode dizer quem você é, para você é o seu pai, e só o seu pai e mais ninguém. Ninguém pode colocar o dedo no seu nariz e dizer você é isso e deve. Ninguém pode fazer isso, porque ninguém tem autoridade sobre você senão o seu Pai celestial. Ele te diz: você é minha filha amada e preciosa. Ele te diz: você é meu filho perdoado, amado, incluído. Você está em casa, eu sou a sua nova casa. A grande questão é que o Evangelho não é uma mera funilaria em quem nós somos, é uma mudança por completa. Eu vou ilustrar, mas antes eu vou pedir que ninguém se ofenda com a ilustração que eu vou fazer. Por favor, se você ficar triste, depois eu estou ali na porta, vai lá, me dá um abraço e me perdoa, tá bom? Uma vez eu contei uma história, eu queria explicar, a questão do novo nascimento, lá em Itajubá. Estava compartilhando lá com a nossa comunidade, eu falei assim: gente, olha só, você quer ver a diferença? Tem um amigo meu que tinha um Fusca velho lá no quintal, o Fusca do vô dele. O Fusca estava lá todo lanhado, todo esquecido lá, tal, né? Não é o Fusca marrom que seu pai teve, não, amor, é outro Fusca. Esse Fusca ficou lá esquecido. Então, o cara pegou e levou o Fusca para a funilaria e gastou R$1 milhão no Fusca. Refez, repintou, funilou, aparou, trocou o estofado, trocou as rodas, refez o motor e tal. E um dia ele foi para a igreja com o Fusca novo. Aí ele falou tudo, ele ficou meses falando na cabeça da gente: o cara está fazendo não sei o que no Fusca, eu gastei não sei o que com o Fusca, não sei o que com o Fusca e tal. Beleza, a gente ficou na expectativa. Quando o cara chegou no culto, ele parou na porta da igreja e aquilo que a gente viu era o quê? Quem chuta? Um Fusca. Era só um Fusca. Ele foi melhorado, ele foi corrigido, ele foi pintado, mas ele era a mesma coisa que ele sempre foi. Ele não parou um Porsche lá na frente da igreja. A ideia do novo nascimento não se trata de Deus fazer de nós de novo o que nós sempre fomos. Deus faz em nós algo totalmente novo. É isso que as Escrituras chamam de um novo nascimento. O que Daniel sabia e seus amigos sabiam é que eles não poderiam permitir que ninguém dissesse quem eles eram. E é por isso que Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Quando a gente lê essa história, a gente mal se dá conta do seguinte: os judeus, eles tinham uma dieta específica.
Se você lê Levítico, você descobre que eles eram vetados de comer carne de porco, eles eram vetados de comer algumas coisas. Por quê? Porque era uma maneira de construir uma identidade cultural naquela nação por meio da abstenção de carnes que eram consideradas impuras. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele decidiu no seu coração fazer o quê? Ele decidiu não comer daquilo que vinha da mesa do rei. Ele decidiu fazer um ato de protesto e um ato de afirmação da própria identidade diante da cultura que estava tentando engolir aqueles jovens. Ou seja, ele disse assim: olha, cara, eu não posso impedir que vocês me ensinem a língua e tal, até porque eu preciso aprender a me comunicar aqui. Eu não posso impedir vocês de chamar pelo nome que não é o meu nome. Agora, eu posso não quebrar o comando das Escrituras de não comer comida, especialmente aquela que foi sacrificada aos ídolos. Com isso, Daniel pede ao seu cara que estava encarregado de cuidar dele, Aspenaz, que ele pudesse comer durante um tempo só legumes. Só legumes. Todas aquelas coisas gostosas que a gente gosta de pôr no prato. Cenoura, chuchu, jiló, abobrinha, tudo isso. E ele então fez um voto: que você possa me punir se no final desse período eu não estiver bem e saudável. Eu quero finalizar o nosso tempo aqui dizendo o seguinte para você. Em tempos de crise, a gente precisa se posicionar. E a gente não pode ficar em cima do muro. Conta uma anedota que um cara estava em cima do muro. De um lado, um diabo, sentado, calmo, esperando, meditativo. E de outro lado, um anjo, bradando, gritando, impaciente, inquieto. O anjo bradava: desce do muro, vem para cá, vem para o meu lado e tal. E o diabo quieto, descansado, nada aflito. Aí chegou uma hora que aquele contraste, o cara ficou confuso e falou assim: ô senhor diabo, o outro lá está gritando, está gesticulando, está me chamando e tal, mas você fica aí quieto, assim, você fica aí, você não quer que eu vá para ele, não? Aí o diabo virou e falou assim: não, está tranquilo, o muro é meu. O muro é meu. Pode ficar aí, porque o muro já é meu. Meus queridos, nós temos que entender que em tempos de crise, nós não podemos ficar em cima do muro. Eu sei que você é cristão, eu sei que você se esforça para seguir a Jesus Cristo, mas eu estou pedindo que você possa dar um passo a mais na sua caminhada com Jesus. Você que está próximo, prestes a fazer vestibular, a fazer Enem, a escolher uma profissão, meu irmão, não faça isso, colocando Deus de fora do processo da sua construção vocacional. Não acredite que quando você tiver uma profissão, você será alguém. Ou você é alguém na relação com o seu pai, ou você nunca se sentirá ninguém. Nós cristãos não podemos engolir a balela do mundo lá de fora, de que nós somos o que nós fazemos, de que nós somos o diploma que temos. Nós não podemos ser isso, meus amados. Se você está num processo de escolher a faculdade, pelo amor de Deus, eu te imploro, ajoelhe-se quando chegar em casa e fale assim: Jesus, para onde? Para onde? Aonde que o Senhor está me chamando para servir? Aonde que o Senhor está me chamando para ser uma bênção? Em que tipo de profissão? Em que área o Senhor está me chamando para fazer a diferença? A segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte: não permita-se ser mergulhado nessa cultura de individualismo. Lute contra isso. Você está aqui na igreja, mas você é igreja. A gente fica falando, né? A gente, pastor, fica tão preocupado com os desigrejados, os desigrejados, os desigrejados, mas nós não estamos vendo todos os desigrejados que estão dentro da igreja.
Nós não estamos vendo o fenômeno de que muitas pessoas se assentam no domingo, consomem meia hora de louvor, meia hora de palavra e vão embora, não têm relacionamento com ninguém, não caminham em nenhuma célula, não estão sendo discipulados, não prestam contas e não querem isso. Não querem isso, porque foram ensinados que eles são mais eles e eles não precisam de ninguém. Cuidado com o individualismo. Dietrich Bonhoeffer, num livro dele, Vida em Comunhão, ele diz assim: o pecado quer ficar a sós com você e estrangulá-lo no escuro. O pecado quer ficar a sós com você e estrangulá-lo no escuro. Tome cuidado com o individualismo. E por fim, tome cuidado com essa busca desenfreada pela felicidade. Tome cuidado com isso. Talvez aquilo que as Escrituras dizem para nós é que nenhum grande homem de Deus se preocupou em ser feliz. Nenhum. Jeremias, por exemplo. Jeremias foi chamado desde o ventre da mãe dele. E talvez tenha sido um dos caras mais infelizes que você pode ter leitura aqui na Bíblia. Você tem noção quando Jeremias estava na sua idade, assim, na idade de casar, né? Cheio de amor para dar, cheio de carinho para ministrar, cheio de bênção para compartilhar com as varoas do tempo dele, né? De olho em alguém lá na aldeia para se comprometer. Deus disse assim: Jeremias, não constitua família. Ele falou: que isso, Senhor? Que radicalidade. Ele falou: não, Jeremias, eu vou trazer um grande mal sobre todo esse povo. E se naquele dia você for casado e tiver família, seu coração vai partir ao meio e você não vai aguentar. Jeremias, além de ser um profeta perseguido pela sua família, perseguido pela sua cidade, perseguido por todo mundo, desacreditado por todo mundo, ele teve que passar por isso no celibato, o que é a coisa mais dura que Deus pode pedir a um homem e uma mulher. Passar sem a sua família, passar sem a companhia do seu lar. Mas Jeremias não estava preocupado em ser feliz. Jeremias estava preocupado em ser fiel. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer o seguinte: eu não quero agir aqui como alguém que já teve a sua idade e não tem mais, e me esqueci, porque eu não me esqueci. Quando eu tinha 18, 17 anos, a minha família passou por uma gravíssima crise. Os meus pais estavam numa de separa, não separa, estavam, né, um clima muito hostil na minha casa, uma ameaça de divórcio, uma sombra de divórcio sobre a nossa família. A nossa família vinha de um tempo de muita desestrutura financeira, a grana estava muito curta. Eu tenho um pai músico e tinha aquela instabilidade da vida de músico. Bem nessa época, uma irmã minha, do meu pai biológico, teve câncer. A gente orou por ela, a gente jejuou e tal, e 8 meses depois ela morreu, poucos dias antes de completar 2 anos de idade. Eu me formei no 2º grau, fiquei 1 ano desempregado. Parece que Deus simplesmente parou a minha vida por completo. Deus fechou todas as portas, Deus fechou todas as janelas, Deus selou a minha vida de uma maneira que eu não conseguia me mover nem para a esquerda, nem para a direita. Eu pretendia fazer vestibular para veterinária no final do ano de 2002, foi no ano que minha irmã faleceu. Eu fiquei deprimido, fiquei tão deprimido que eu não conseguia estudar, fiquei tão deprimido na semana que eu não conseguia fazer a prova em Lavras. A minha vida simplesmente parou, e eu me lembro de um dia que eu estava assim numa tarde fria do inverno lá de Minas, deitei no sofá da minha casa, e aí eu não aguentei mais, eu me desmoronei, comecei a chorar, inconsoladamente, falando: Senhor, eu tô travado, Senhor, minha vida parou, eu não sei para onde, mas eu vou te dizer uma coisa, a Vera, só aqui entre nós dois, o Senhor pode mandar bala e fazer tudo o que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. Isso já faz um bocado de tempo, né? 2002, já faz alguns anos. Eu me lembro que exatamente naquele dia eu estava ouvindo uma música cristã que falava sobre a experiência do cego Bartimeu. E hoje eu estou aqui para te dizer o seguinte: muito tempo se passou, Deus de fato mostrou para onde eu tinha que ir, mostrou o que eu tinha que fazer. Deus trouxe a Isabela para a minha vida, que foi a maior bênção que Deus já trouxe para a minha vida.
Nosso casamento é a maior felicidade que Deus já me deu em toda a minha história. E eu quero te dizer o seguinte: não perca a fé, não perca a esperança. Não perca a fé, não perca a esperança. Não deixe que o mundo tente te dizer quem você é e o que você deve fazer. Não permita isso. Vá para os pés do seu pai. Converse com o seu pai. Abra o seu coração para o seu pai e diga assim: pai, eu estou aqui. Manda bala. Faz o que o Senhor quiser. A minha vida é tua, eu sou teu, tudo é teu. Manda bala. Faz o que o Senhor quiser. Me leva onde o Senhor quiser. Faz através de mim o que o Senhor desejar. Porque o único que pode me dizer quem eu sou e o que devo fazer é o Senhor. E eu estou aqui na sua presença. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, a gente traz a nossa vida até o teu altar, com tudo que nós somos, com tudo aquilo que nós estamos sentindo agora. Nós trazemos tudo ao teu altar e pedimos: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, dá direção à nossa formação profissional, nos dirige, nos mostra qual é a nossa vocação, nos chama para servi-lo, Senhor Jesus, nas mais diversas frentes do teu reino. Senhor Jesus, nos encaminha, Senhor, nas escolhas de relacionamento que a gente tem para fazer, Senhor Jesus, sobre o nosso namoro, nosso noivado, nos ajuda, nos dá direção. Na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, aqui dentro de nós, nos dá direção, Senhor Jesus, de como nós podemos te servir melhor aqui nessa igreja, de como nós podemos te servir melhor com os dons espirituais que o Senhor nos deu, nos dá direção. Mas, Senhor Jesus, sobretudo, nós pedimos que o Senhor nos mostre quem nós somos no seu coração, quem nós somos no seu coração. O Senhor nos prometeu que naquele último dia, naquele bendito dia, quando o Senhor voltar para estar conosco, o Senhor trará uma pedrinha e nela escrito o nosso nome, um nome que ninguém conhece, a não ser o Senhor. Talvez seja você dizendo, Jesus, que só você, no fundo do seu coração, sabe quem nós somos de fato. Nós confiamos em você, Jesus, nós confiamos nossa vida em você, e agora pedimos, Senhor Jesus, faz tudo o que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Manda ver, Senhor Jesus, manda ver. Leva para longe de nosso coração todo medo, toda ansiedade. Leva para longe de nós tudo aquilo que nos impede de te seguir com obediência e de nos posicionarmos agora em obediência na tua presença. Nos leva a um novo nível de compromisso, Jesus. Nos leva a um novo nível de entrega. Nos leva a um novo nível de intimidade contigo. E que a gente possa se lembrar daqui a muitos anos dessa oração simples, singela que a gente fez aqui, mas com o coração aberto totalmente na tua presença. Nos ajuda, Jesus. Nós oramos assim, nós oramos no seu nome. Amém.